Olá, se caiu de paraquedas aqui, veio ao lugar certo. Hoje falaremos sobre futebol e vamos unir esse assunto com animações. Existem várias obras que abrangem esse tema, afinal, é um esporte muito popular e por conta disso, essas obras se tornam bem-sucedidas, desde Super Campeões até mesmo a sensação do momento, Blue Lock. Todos esses estão marcados na cultura pop. Mas e quando criam filmes com temáticas aleatórias envolvendo futebol? O filme que irei falar caiu um pouco no esquecimento, mesmo sendo de um estúdio bem conhecido. Estou falando de Early Man, ou O Homem das Cavernas, filme do estúdio Aardman, o mesmo de Wallace e Gromit e A Fuga das Galinhas. Também o fracasso comercial Por Água Abaixo. E esse filme ele tem uma premissa muito simples, mostrando um grupo de neandertais tendo que aprender a jogar futebol para recuperar o lar que a eles pertencem. Sendo esse o tema principal do filme. Os conflitos no filme são resolvidos com futebol. Então, basicamente dá para resumi-lo como um filme de futebol na Idade da Pedra. A ideia em si é bastante criativa e bem maluca. Esse filme já começa um pouco estranho a partir da sua criação. Isso porque a ideia de um filme de Homem das Cavernas era bem mais antiga. Acontece que existia uma parceria entre a DreamWorks e a Aardman. E a Aardman estava desenvolvendo a ideia de um filme ambientado na Idade da Pedra, com o título de Crude's Awakening. Porém, a parceria chegou ao fim após o fracasso de bilheteria de Por Água Abaixo. Mesmo assim, os direitos de produção ficaram nas mãos da DreamWorks. E então eles lançaram em 2013 o filme Os Croods. Ou seja, teríamos um filme muito diferente do que foi lançado dos dois, se não fosse o fracasso comercial de Por Água Abaixo. Mas o resultado foi que surgiram dois filmes, tanto Os Croods como este que vamos falar aqui, que é um filme em stop motion, que se passa no período pré-histórico e que do nada tem futebol no meio. O filme começa mostrando o início de tudo, quando os homens das cavernas viviam suas vidas normalmente, juntamente com os dinossauros, até que um meteoro cai e acaba matando esses gigantes colossais, restando apenas aqueles homens. E pela curiosidade, eles decidem ir de encontro ao meteoro que havia caído ali, e ele tem um formato redondo, um formato de uma bola. E a partir daí é registrado os primeiros passos do futebol. Então não foram os ingleses que criaram o futebol, talvez. Apesar de que é um filme britânico, mas enfim. Ele já existia bem antes, o futebol. É estranho dizer que, a partir dessa história, se desencadeia toda uma trama envolvendo invasão territorial, evento esportivo e exploração por meio de trabalho escravo. De forma poética, me veio à mente como se eu estivesse vendo uma releitura, uma nova abordagem de Ben-Hur, com um tom mais infantil. Para quem não conhece, Ben-Hur é um clássico filme da década de 50, dirigido pelo Willy Wyler, que fala de um rapaz que é traído e enviado à escravidão por um amigo romano, e depois de recuperar a liberdade, decide se vingar. Só coloquei como exemplo, pois em seu clímax acontece um evento grandioso em que o acerto de contas acontece nesse local. Exatamente o que acontece em O Homem das Cavernas. E não é a primeira vez que o estúdio Aardman faz isso. Essa questão de releitura, de se inspirar em histórias mais maduras. Isso porque em A Fuga das Galinhas, quase que não sai, tem um toque de A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Mas vamos voltar aqui a falar sobre futebol e sobre o filme em si. O jogo em questão que acontece nesse filme é entre a Idade da Pedra contra a Idade do Bronze. Uma disputa que envolve uma aposta entre o personagem principal e o grande antagonista do filme.
quem ganhar essa partida terá sua recompensa. Meio óbvio isso, né? Para quem acompanha futebol e vai assistir esse filme nos dias de hoje, percebe que ele previu algumas coisas, ou foi de acordo com a realidade em que vivemos no futebol moderno, mesmo se passando nos tempos antigos. Temos aqui apostas esportivas, arbitragem tendenciosa, jogadores que são tratados como celebridades, tudo isso em uma simples animação. E para quem fala que animes de futebol ou outros filmes de esportes não tem muito do que acontece dentro do esporte, coisas da realidade, coisas comuns, aqui nessa animação temos de sobra. Porque temos faltas duras, penalidade máxima, replay de lances e até mesmo gol contra. Então, são momentos rápidos, porém acontecem durante o filme. Ou seja, é uma animação que sabe bem o que faz e que foi criada com bastante cuidado e respeito. Eu até poderia tecer algum elogio em dizer que é uma obra de futebol feito nos Estados Unidos, que mostra respeito pelo esporte, porém o estúdio Aardman é britânico, então desta vez não. Enfim, O Homem das Cavernas pode não ser uma animação tão lembrada quanto os filmes anteriores do seu estúdio, pode também não ser tão genial quanto eles, mas ele é muito divertido. E é uma obra boa que serve para aqueles que são amantes de futebol e também para aqueles que não são, que só quer uma obra descontraída. Pois bem, fica a dica para este filme. Você que está, nesse momento, vendo bastante coisa sobre futebol. Então, pessoal, se ficou até aqui, muito obrigado. Se gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like. E eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, valeu e fui!